O ex-presidente Jair Bolsonaro escreveu uma carta à mão de dentro da prisão em Brasília. A gente vai estampar a tela com esse texto. Nessa mensagem, ele defende a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e condena críticas feitas pela própria direita. Bolsonaro lamenta os ataques dirigidos a alguns colegas e a sua mulher. O ex-presidente revela que pediu a Michele que só se envolvesse em questões políticas depois do fim de março desse ano. O motivo? Ela está ocupada com a filha Laura, que passou por uma cirurgia recentemente, e também com os cuidados com o próprio marido. Bolsonaro diz ainda que os valores comuns são Deus, pátria, família e liberdade. Ele afirma também que os apoios em campanhas majoritárias e para o Senado devem vir por diálogo e convencimento, nunca por pressões ou ataques entre aliados. Ele termina a carta agradecendo o carinho de todos e diz que da união, Guta Pini, vem o futuro do Brasil. Dani, nesse momento, Jair Bolsonaro foi o adulto na sala. Porque, veja, ele precisar fazer essa carta de próprio punho para que não ficasse nenhuma dúvida, para falar o óbvio, deixe a Michele Bolsonaro em paz neste momento. Veja, Jair Bolsonaro está preso. E em que condições? Com sua saúde debilitada. E ele fica tendo acesso, logicamente, ao que está acontecendo aqui fora. E a última coisa que ele gostaria de estar tendo que lidar são essas controvérsias, essas brigas, inclusive até mesmo dentro da própria família. E aí ele faz esse movimento para o público geral, expondo tudo isso. Olha, por favor, parem de brigar. A Michele está do mesmo lado, mas nesse momento ela está ocupada com outras questões. Muito importante esse movimento do ex-presidente, mas infelizmente também é muito triste que esse movimento tenha sido necessário. Mas agora a gente espera, inclusive, depois dessas manifestações, que a direita esteja agora realmente unida e que essas rusgas, essas picuinhas tenham ficado para trás. Nós já estamos entrando aí, estamos encerrando o primeiro trimestre, esse ano está voando, tanta coisa acontecendo, estamos na iminência do início do período eleitoral propriamente dito, estamos aí chegando no período que os governadores terão que fazer as suas desincompatibilizações, a campanha vai finalmente começar, então não é mais hora para rusgas, para brigas e para picuinhas. Jair Bolsonaro foi o adulto na sala e agora a gente espera que seja um novo rumo para a direita no Brasil. Quer complementar, Marcelo Rocha Monteiro? Eu acho que é exatamente isso, a necessidade de união, de passar por cima de diferenças menores. Lembrar aqui um grande estadista que foi Winston Churchill, né, primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, né, e que insistia muito nesse ponto, quando diziam para ele, né, você vai se aliar, você é um anticomunista convicto e agora está defendendo que se apoie o governo da União Soviética, a ditadura de Stalin, diante da invasão feita por Hitler. Hitler invadiu a União Soviética, né? E o Stalin, o Churchill disse, nós temos que apoiar o Stalin, né, contra Hitler. Se Hitler invadir o inferno, e essa frase ficou famosa, né? Se Hitler invadir o inferno, eu terei alguma palavra de apoio para dizer ao diabo, né? Quer dizer, você tem que dar prioridade, né, ao seu inimigo daquele momento. No momento, o inimigo número 1 é o consórcio PT-STF. Então, a oposição tem que passar por cima das diferenças, e as diferenças não são tão grandes assim como as que existiam entre um conservador como Churchill e um comunista como era o Stalin, como era o regime da União Soviética, né? Então, as nossas diferenças são muito menores, né? Às vezes não são nem diferenças ideológicas, são diferenças pessoais, coisas menores da política. Tem que passar por cima disso, né? É preciso que a oposição se una contra o inimigo comum. E o inimigo comum é esse governo do PT e os seus aliados dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que é preciso ter esse senso de prioridade, né? A prioridade no momento não é bater boca
com aquele sujeito que também é da direita, mas que você não concorda com ele por causa disso, por causa daquilo, porque vou bater boca com o Caiado, porque o Caiado já fez isso, já fez aquilo. Esquece isso, né? No momento, são todos unidos contra o consórcio PT-STF, e é isso, essa lição que a gente tem que aprender com o grande Winston Churchill.